Programa República. Apoio Cultural. Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. No ar, mais uma edição do Programa República. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! O programa República é cheio de novidade. E a novidade deste programa, Montes Claros, destaque no cenário esportivo nacional. A equipe do programa República acompanhou a estreia vitoriosa do time de vôlei nos playoffs, ganhando de 3 sets a 0. A torcida animadíssima. E ainda nesta edição do Programa República, você confere uma grande entrevista com o fundador da Rede de Educação Pitágoras e ex-ministro do Turismo, Valfrido dos Mares Guia. Empresário, professor, ex-ministro do Turismo e fundador da Rede de Educação Pitágoras. Nós estamos falando do senhor Valfrido dos Mares Guia. E o nosso repórter especial, professor Rafael Gontijo, esteve com ele. Olá, Rafael. Olá, tivemos uma conversa super agradável com o professor Valfrido, que contou muitas coisas interessantes sobre a fundação da Rede Pitágoras, sobre o seu envolvimento com a política e as diversas formas como ele ajudou a nossa região e a nossa cidade. Vale a pena conferir. E hoje em visita mais que especial às Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, o ex-ministro e professor Valfrido dos Mares Guia. Professor Valfrido, fale para a gente da origem do Pitágoras, do seu papel como educador. Bom, primeiro a minha satisfação de estar mais uma vez aqui em Montes Claros, visitando as Faculdades Pitágoras, e essa visita me enche de alegria por tanta coisa boa que eu já estou vendo aqui no pouco tempo que eu fiquei aqui desde ontem. Mas nós vamos agora, no dia 11 de abril, comemorar 44 anos da fundação do Pitágoras. Pitágoras começou em 1966, a primeira aula foi dada no dia 11 de abril, no Colégio Santo Antônio, lá de Belo Horizonte, à noite, por uma turma de 35 alunos que foram estudar conosco, os 5 fundadores, dos quais 3 deles estão vivos e juntos até hoje, para prepará-los para o vestibular que ia acontecer no meio do ano na Universidade Católica. Em 1972, em Belo Horizonte, nós começamos o Colégio Pitágoras. O primeiro Colégio Pitágoras em 72, depois um outro grande, lá na cidade de Jardim, em Belo Horizonte, em 74, depois em 76 o da Pampulha, e depois nós fomos para trabalhar com as empresas de engenharia nos canteiros de obra, no Brasil e no exterior. Então foi uma experiência espetacular. Chegou um momento no final dos anos 80 que nós tínhamos mais de 300 professores trabalhando nas escolas Pitágoras, fora de Belo Horizonte, né, e trabalhando com todo tipo de aluno, né? Aluno filho de operários, filho dos trabalhadores das obras, filho dos diretores. Então nós tivemos uma experiência muito grande que nos obrigou a aumentar mais ainda a eficácia e a efetividade da entrega do currículo, da gestão das escolas, da preparação dos materiais, até que em 1996 nós criamos a Rede Pitágoras. E, por coincidência, a primeira escola que nos procurou no final dos anos 70 para darmos uma consultoria para ela foi exatamente o Colégio Padrão aqui de Montes Claros. A professora Fátima foi em Belo Horizonte há mais de 20 anos, né, pediu ajuda do Pitágoras para que o Colégio Padrão pudesse ser cada vez melhor em relação a si mesmo, em relação aos demais da cidade. E depois a Rede Pitágoras, o próprio Colégio Padrão entrou na Rede Pitágoras quando ela foi criada em 96, e hoje a Rede Pitágoras tem 740 escolas associadas, com 230 mil alunos espalhados em todos os estados do Brasil. Também entramos no setor universitário em 2001 e começamos aqui em Montes Claros em 2001, a Faculdade Pitágoras, com o grupo Padrão, liderado pela Fátima Turano, que é a nossa diretora executiva, a responsável com a equipe dela
por esse sucesso, que são as faculdades Pitágoras integradas aqui de Montes Claros, e depois começamos também em Belo Horizonte, e hoje nós estamos com 40 campi espalhados em mais de 12 estados do Brasil, e terminamos o dia 31 de março deste ano com 90 mil alunos no ensino superior, né, e que temos alunos em Londrina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, em várias cidades, Montes Claros, Belo Horizonte, Patinga, Monlevade, Uberlândia, Venda Nova, Nova Lima, Contagem, Betim, Poços de Caldas. Nós temos mais de uma dezena de cidades em Minas Gerais com faculdades Pitágoras, temos na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Pará, no Maranhão, temos uma bela faculdade em São Luís e, portanto, nós crescemos muito. Somos um grupo hoje que tem mais de 8 mil pessoas trabalhando dentro das organizações nossas do Pitágoras, né, e temos a honra de estar aqui há 10 anos servindo a população de Montes Claros com essa faculdade que nos dá tanta alegria. Professor Valfrido, o senhor acompanhou a evolução do ensino aqui, não só no Brasil, mas aqui em Montes Claros especialmente, não só como executivo, mas também como um homem público. Hoje Montes Claros é reconhecida como uma cidade universitária. Eu gostaria que o senhor pudesse dizer aos telespectadores do programa República um pouco dessa história, da construção da educação superior aqui em Montes Claros, a partir da sua vivência. Bom, quando alguém me pergunta sobre a Montes Claros industrial, né, eu tive também uma experiência aqui, porque nós fundamos a Biobras em 1973, nós viemos para cá, para a área da Sudene, fundamos a Biobras, em 76 ela começou a funcionar, e eu acompanhei durante 30 anos o desenvolvimento da Biobras aqui em Montes Claros, vi surgir os projetos da Sudene. Mas eu acho que a coisa mais importante que essa cidade tem hoje é essa competência que ela adquiriu para preparar os jovens que vão dirigir o país, a cidade, o estado e o país amanhã. É uma cidade universitária, que tem milhares de alunos hoje em programas universitários, liderados pela Unimontes. Não é? E em relação à Unimontes, Rafael, eu tive o prazer e a satisfação de ser o secretário de Estado da Educação em 1994, quando a Unimontes, sob a liderança do governador Hélio Garcia, foi oficialmente reconhecida como Universidade de Montes Claros, 100% garantida pelo Estado de Minas Gerais, a partir daí com bolsa integral para os alunos, não é? E com os seus professores sendo registrados como funcionários do governo do Estado. Eu queria ressaltar o nome de 3 pessoas nesse momento. Primeiro, do reitor Zé Geraldo Drummond. Ele teve um trabalho incansável em 92, 93 até 94, junto com o seu vice-reitor, parceiro incansável e também tremendo, dedicado e envolvido, né, e com um entusiasmo enorme, que foi o Paulo César, que hoje é o reitor da Unimontes. Os dois, o Zé Geraldo e o Paulo César, foram os 2 grandes paladinos, né, que conseguiram superar todas as dificuldades, preparar toda a documentação para o governador poder assinar. O Tadeu era prefeito, tinha sido reeleito em 2003, era o prefeito da cidade na época, e alguns deputados, como, por exemplo, o deputado Humberto Soto, né, que era um contumaz provedor de recursos à Unimontes. Depois eu também fui deputado, outros deputados, se eu fosse citar o nome aqui, era mais de uma dezena, mas eu não posso deixar de citar o nome do Saraiva Felipe, o nome do falecido Fernando Diniz, que também apoiou muito, do Márcio Reinaldo, né? Mas o Humberto Soto foi um que já vinha há mais tempo sendo deputado, que ajudou muito também. E a comunidade de Montes Claros como um todo, né, que tem o orgulho de sediar uma universidade hoje que tem mais de 12 mil alunos, né, com vários cursos de pós-graduação, fazendo um trabalho extraordinário. Esse talvez seja o mais importante de todos os investimentos dessa cidade. Muito mais importante do que qualquer fábrica, por mais milhares de alunos que ela, por mais milhares de operários que ela possa ter, esta fábrica de cidadãos chamada universidade é o exemplo e a garantia do futuro do país. A entrevista com o professor Valfrido está interessante, não é verdade? Pois é, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí não.